Olá, boa noite a todos. Eu sou o Silvio Leite, obrigado para todos vocês de estar me recebendo aí hoje na sua casa, no seu escritório, no seu ambiente. Muitíssimo obrigado. Eu me sinto muito honrado de estar aqui na presença de todos vocês essa noite e vou compartilhar, como eu prometi, os meus 5 principais segredos que me ajudaram muito na minha carreira profissional, me ajudaram muito tecnicamente, sensorialmente, e espero que também possa ajudar todos vocês. E eu tenho feito cada vez mais isso porque eu acredito que compartilhamento de conhecimento é fundamental, porque todo conhecimento que não é compartilhado, ele é inerte, se torna improdutivo. Essa é a razão principal que eu estou buscando sempre, compartilhar o máximo de informações em todos os meus trabalhos. Ou para você ainda, que é um apaixonado por café e está nos ouvindo, está se perguntando ainda, como são as provas profissionais? Como são as pontuações? O que torna um café tão especial? Eu vou iniciar falando para vocês, contando um pouquinho da minha origem. A minha origem é interior de São Paulo, uma cidade chamada Santa Adélia, uma origem muito gostosa, muito harmônica, de uma cidade muito hospitaleira, que eu tenho muito orgulho. Eu nasci, cresci lá e iniciei meus trabalhos lá. Eu sou de uma família de 4 irmãos, eu sou o mais novo, uma família humilde, que todos começaram a trabalhar bastante cedo. E eu fui começar meu trabalho também em café e amendoim, que foi meu primeiro trabalho, de 12 para 13 anos. Ou melhor, para ser sincero mesmo, eu vou confessar hoje, eu comecei um pouquinho antes. Eu fui na cidade ajudante para entregar leite. Um dos meus vizinhos precisava de um garoto para ir abrir a porteira e fazer isso na cidade. Então, de 6h15 da manhã às 9h30, eu fazia isso. Sempre assim, por ter começado tão novo, eu sentia assim um pouco para contar essas coisas, mas essa foi a realidade, fez bem e não teve nenhum comprometimento, foi ótimo. Mas logo a seguir, eu estava com 12 para 13 anos, através do meu irmão Newton Leite e um primo, eu fui levado para um maquinista de café e amendoim. Lá, a minha função era receber essas amostrinhas de café que o produtor leva, então eu tirava a casca, limpava, depois de beneficiar, e entregava para quem estava fazendo a comercialização, que era o dono da empresa. Então, começou a funcionar assim, e ele sempre falava muito e dava um monte de toque, e foi aí que eu conheci o meu primeiro mestre. Meu primeiro mestre chamava Agostinho Dotto. Ele me incentivava demais a aprender, a estudar, e ele me levou um dia para a cidade vizinha, chamada Catanduva, num escritório de corretagem e também numa exportadora. E eu vi pela primeira vez alguém provando café. Aquilo me chamou muito a atenção, falei, nossa, que coisa interessantíssima. Fiquei um pouco desconfiado, até que essa pessoa me chamou, prova um pouquinho. Senti, foi interessante, mas foi o meu primeiro contato. Diante disso, ele me falou assim, olha, Silvinho, atenção que quem prova café, quem trabalha com café, são sempre pessoas muito especiais, né? Porque essas pessoas têm um dom especial, e inclusive tem um profissional desse em Santos, que ele, através do cheiro ou bebida, ele consegue até detectar o nome da fazenda. Aquilo me impressionou muito, né? E fora o exagero da coisa, eu pensei assim comigo, meu Deus, é um negócio muito interessante. E comecei a ter muito mais interesse em aprender. Na safra seguinte, na comercialização, naquelas amostrinhas que eu contei, eu consegui separar o meu primeiro café diferente. Ele era mais limpo, mais doce, mas só no cheiro, por intuição, né? Não tinha nenhuma técnica. E foi um café de Pedregulho. Pedregulho é da região mogiana. E ele ficou espantado como que o garoto havia conseguido separar um trabalho daquele. E eu acho que aumentou muito o desejo de aprender, e não é que a coisa começa a evoluir um pouco mais, e numa dessas bênçãos divinas que eu acho que acontece na vida da gente, e acontece, essa pequena empresa foi vendida para uma multinacional, bastante grande, que ficava em 3º a 5º colocado do Brasil em termos de volume de exportação, comprou esse local e transformou num centro de processamento da empresa, um dos centros principais. Com isso, foram para ali profissionais do mais alto nível de trabalho. E foi aí que eu também conheci mais 2 desses grandes profissionais, que foram 2 mestres para mim, um chamado Desidério Rodrigues Alves e o outro, José Eli Ferrari, que me ajudaram muito a abrir todas as portas de como podia entender essas dinâmicas do mercado. Inclusive, também a gente vai aprendendo aqueles profissionais que, às vezes, não compartilham, não contam, dificultam. E eu pensava assim comigo, se eu aprender isso, eu vou conseguir
compartilhar com muita gente. Vai ser o meu desejo, a minha história de vida. Bom, seguindo dentro desses trabalhos e continuando naquela dimensão, comecei a viajar muito para a empresa, para conhecer região e tudo. Fui beneficiado por um fato, por ser aquele garoto que recebia as amostrinhas e conhecia toda aquela clientela, aquele pessoal, a multinacional, para esse setor de café em coco, me elegeu como comprador. Isso foi fabuloso, porque você sabe, quem trabalha nesses setores também tem uma renda diferente, você ganha mais, tal. Isso ajudou muito a eu continuar com todo entusiasmo e querer aprofundar cada vez mais no aprimoramento de café. E viajando, então, por todas essas regiões, aprendendo, então eu comecei a aprender muito. Aonde se produz, o que se produz, como se compra e depois como se blenda, como se mistura, porque estamos falando em cafés commodities, e para quem se vende. Então, foi muito interessante como todo esse processo aconteceu. E aí, nessa sequência, ainda bastante jovem, vem um sonho profissional fantástico. Eu fui convidado para ser a fazer a abertura do controle de qualidade em Genebra dessa empresa na Suíça. Eu fui para lá e lá fiquei por 3 anos. E foi a grande, grande oportunidade que podia ter aparecido na minha vida. Por que apareceu essa oportunidade? Porque eu tive chance de provar uma dimensão de cafés fantástico lado a lado. Colômbia, América Central, todos esses cafés da América Central, todo, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, cafés de África, Ásia. Então, eu falei, opa, aqui eu consigo já me balizar mais da onde eu estou. Então, a expansão sensorial foi fabulosa. E me ajudou muito porque eu lembrei de um dos primeiros tipos de café que eu ajudei contribuindo, sendo auxiliar de classificação naquele tempo, foi um tipo da empresa que eu trabalhei, chamado Bozo, chamado Ouro. Não é ouro, não, é ouro. Esse café era um puro 100% cerrado, que foi feito especialmente para o mercado italiano. Então, eu via que os cafés brasileiros, muito raramente, tinham um diferente. Eram super blends, super grandões. Bom, mas tudo isso, com todo esse aprendizado, tem um revés. 3 anos depois, essa companhia declara a falência, teve um problema financeiro, e eis que surge o dilema. O que se fazer? Eu estava oficialmente na Suíça, mas conversando com Silvana, minha esposa, e eu tenho muita ligação com a origem, tenho muita ligação com a família, que para mim é extremamente importante, e essa ligação com a origem, nós decidimos retornar e fazer a retomada desse trabalho aqui no Brasil. E voltando para o Brasil, apareceu chance novamente de se fazer essas coligações com grandes empresas, para ter mais ou menos o mesmo desempenho que eu fazia na outra, das grandes empresas novamente, mas um convite chamou muita atenção. Trabalhar para um grupo europeu, que foi o Grupo Espírito Santo, mas para isso eu tinha que ir mover para a Bahia. Então eu saí de Genebra, vim para Salvador e trabalhava muito em brejões aqui no interior da Bahia. E qual era o grande desafio? Tornar uma fazenda produtora de café, e nesse caso cafés despolpados, cafés lavados, numa exportadora de café. E eu aceitei o desafio e para cá vim. Né? E para cá vim, onde eu tenho muito orgulho de estar na Bahia. Mas assim que eu vim para cá, eu recebi um convite de uma empresa, do Christian Walters, da Walter Associates, que ele fazia todo esse mercado internacional. Falou, Silvio, nós vamos ter uma reunião de uma recém-fundada associação de café e eu gostaria muito que você pudesse participar, porque tem tudo a ver com o projeto que você está fazendo, que você está desenvolvendo. E eis que eu vou, na primeira vez, com 6 meses de fundação, na reunião da Associação Brasileira de Cafés Especiais, ABSCA, que eu tenho esse histórico até hoje como membro e que sou muito feliz e muito orgulhoso de ter essa ligação com a ABSCA. Então, foram inúmeras viagens, inúmeras apresentações em embaixadas, com Marcelo Vieira, com Zé Francisco, com toda a equipe que começou todo esse trabalho na divulgação de cafés diferenciados do Brasil. Todos lembram que, ou seja, nós sempre fomos considerados o melhor time da 2ª divisão. O café brasileiro tinha uma dificuldade tremenda para ele ser aceito no ranking dos cafés melhores. Até então, ainda, nós não tínhamos falado ainda em Cup of Excellence, não existia. Mas entre 1997 e 99, começamos a desenvolver todo esse projeto do Cup of Excellence. Então, teve, assim, ajustes para ser feito, mas culminou com o concurso em 1999. A única referência que nós tínhamos de concurso era um concurso muito bem sucedido, e é até hoje, de uma empresa fabulosa, que é a Illy Café. Eles fazem esse concurso, mas era um concurso próprio para eles.
E a nossa intenção era fazer um concurso de qualidades aberto a todos os produtores, mas para ser vendido também de uma forma para todos os compradores que tivessem interesse nisso. Mas era um sonho de como fazer. Anunciamos as regras, começamos a competição lá na UFLA, né? Lá em Lavras, na Universidade Federal, lá no escritório da IPAMIG, dentro do campus, mas eis que nós não tínhamos protocolo de prova. Então, eu fazer as 347 amostras, fazer a primeira seleção não foi tão complicado. Mas depois, nas 150 seguintes, a diversidade de qualidade já foi muito ampla. Então, o que se fazer? Nós temos que tentar fazer uma prova por atributos. Daí o George Howell, que eu conheci mais 3 dos meus mentores, que foram muito importantes. Primeiro, o Marcelo Vieira. O Marcelo Vieira foi o grande mentor de ter montado toda essa estrutura através da BSA para existir o Cup of Excellence. O George Howell na parte técnica, na parte de desenvolvimento, e a Suzy Spindler na parte de marketing. Só para contar um pouco esse preâmbulo, quando nós iniciamos, então o George se encarregou, muito inspirado, lendo coisa de vinho, dos formulários de vinho, nós transformamos para o café. E aí começamos a avaliar muitos cafés por atributos positivos. E assim nós demos o pontapé inicial, fazendo os ajustes até a primeira competição, e se transformou no que é hoje. Mas foi um grande desafio, com a descoberta de regiões, descoberta de sabores, tudo isso. Esse foi o pontapé inicial. Logo depois, ainda contribuí um pouco com a participação no formulário do Q-Grade, eu fui ajudar a montar os protocolos, fazer todo esse trabalho. Ajudei também a ser aprovado o café dentro da BSA, fazendo esse trabalho, mas de forma independente, como o Silvio, também a desenvolver os protocolos, ou a missão técnica, junto com o Carlos Brando, da PIA, de Pinhal, através do C-Café, nós fomos defender a entrega dos cafés brasileiros na Bolsa de Nova York, por exemplo, que não era aceito. Imagina, a maior nação produtora de café do mundo não tinha seus cafés aceitos até então lá. Teve muita dificuldade técnica, mas a maior dificuldade era muito mais na área econômica. Foi suplantado um pouco mais tarde e hoje é entregue. Os preços não são razoáveis, mas pelo menos foi quebrada essa barreira. E dentro desse trabalho todo, mais de 100 competições, inclusive competições de café expresso para o mercado italiano, cafés do Cup of Excellence. Tem uma competição, por exemplo, que eu faço atualmente, que me chama muita atenção, que eu sou muito feliz e sou muito orgulhoso. E essa competição é do Florada Três Corações, do qual eu sou muito feliz, porque é reconhecimento ao trabalho das produtoras do Brasil inteiro, de café arábica. Sou feliz porque esse reconhecimento, através da qualidade, dá muita visão, dá muito empoderamento, dá muito reconhecimento ao trabalho das mulheres. Então, eu sou muito feliz quando eu consigo, e tive a sorte de ser convidado para um projeto desse, e eu fui convidado através do Laura Araújo Ré, o Laura que me levou para esse trabalho. Esse trabalho é coordenado pela Patrícia Carvalho, lindamente coordenado por isso, e eu trabalho junto com a Marisa Contreras, que é embaixadora desse projeto. Esse é um concurso que é feito dentro da BSA. Então, é um projeto super bacana, que nós estamos indo pela terceira competição, muito agradável, muito bacana, desse reconhecimento de qualidade. E, além disso, atualmente, eu tenho uma relação comercial aqui na Bahia com a Fazenda Progresso, onde eu trabalho muito na venda dos cafés da Fazenda Progresso, situada em Mucugê, ali na Chapada Diamantina, cafés magníficos, e da onde a gente tem uma parceria para exportação de cafés da região, especialmente de Piatã. Então, faço esses trabalhos e também com a empresa Ecoagrícola, onde eu faço algumas inserções para alguns mercados para eles também. Então, essa é a minha atividade, juntando tudo isso. E, além disso, eu faço muito esse trabalho de qualidade e competições para todo mundo. Então, é isso que nós temos feito todo esse tempo. Aí a pergunta que vem sempre para mim, fala, Silvio, você tem muito tempo, mas o que devo fazer para evoluir profissionalmente? O que eu posso fazer para ter mais espaço, para mim poder me inserir mais nesse contexto? Dentro disso, eu gostaria de dizer para vocês a minha sugestão do que não funciona. Eu acho que não funciona, por exemplo, você só provar o café
da sua própria região. É essencial você provar o seu café, mas, como profissional, você não pode limitar a só provar o seu próprio café. Como também apenas os cafés que estar exposto a livros. Você vai ler, você vai ficar com todo um conhecimento teórico, mas sem a exposição prática. Isso é fundamental na carreira de um profissional de café. Ou ainda, se basear na experiência dos outros. Então, quando você se baseia só no dos outros, eu agora tenho uma experiência própria, eu quero conhecer essa diversidade. Então, dos itens que não funcionam, eu indico assim. Mas a pergunta hoje que eu me comprometi foi revelar quais são os segredos, de que forma que eu devo fazer para poder me inserir nesse contexto. Então, com muita alegria, eu passo a compartilhar com vocês o meu primeiro segredo, minha primeira dica profissional. E minha primeira dica profissional é adquirir conhecimento. Como é fundamental a gente estar próximo das publicações científicas, de normas e regulamentos. O que me ajudou muito desde o princípio foi saber e ler e buscar isso daí. Como, por exemplo, vamos aos tópicos, só para dar alguns exemplos aqui. Qual foi a origem do café Rio Fenol que nós temos? Qual é a origem química dele? Até os anos 80, tinha essa ideia que era só um tipo de processo de fermentação. As pesquisas, um pouco mais adiante, não só adiantaram mais como descrever os tipos de fungo, os tipos de bactérias e, evidentemente, sabedor disso, nós sabemos como evitá-los. Algumas vezes já está no campo, já está lá inserido no grãozinho, já não se tem mais como se fazer, mas nós conhecemos todo o processo e tudo o que acontece. Ou ainda, falamos de regras. Quais são as regras de classificação do café brasileiro? Simples como isso, tem uma regra oficial, mas não só da classificação do Brasil, mas para quem trabalha, por exemplo, com o mercado internacional. Quais são as regras de classificação da tabela Nova York, do mercado internacional? Ou ainda, para robustas, da tabela da entrega ou de trabalho de robusta de Londres. Então, são conhecimentos que é importante estar muito claro, conhecer, olha, isso aqui funciona dessa maneira. E ainda, falando agora de trabalho científico, de doutorado, quero mencionar um trabalho feito pelo Dr. Fabrício Andrade Teixeira, ou Teixeira Andrade, que ele é lá de Santo Antônio do Amparo, feito pela UFLA, com a orientação do professor Borém. Trata-se de armazenamento de cafés especiais. Todos nós sofremos muito com armazenamento e sabemos que a juta, depois de pouquíssimo tempo, você já não tem mais a qualidade do café. Então, isso acontece. Quantas vezes eu trabalhei com café antes desses trabalhos e dessa nova geração de pesquisas, que 3 meses depois eu falei, cadê o café? Aonde está? Né? Ia visitar clientes, por exemplo, na Ásia, Japão, e esse não foi o café que eu exportei. Então, tem um trabalho fabuloso do Dr. Fabrício, dizendo por 18 meses de acompanhamento, por diferentes tipos de embalagem, qual foi o início de pontagem e até 18 meses, qual foi a condição que esse café foi mantido. Então, são informações assim que se tornam muito importantes para você que está no segmento. Você está na produção, você se aplica bem. Se você é um comprador, se aplica bem. É como utilizar essas ferramentas de conhecimento. Diria ainda, vamos falar agora do doutor Henrique Alves. Ele fez um trabalho super bacana de doutorado sobre BRICS. Então, qual é a relevância do BRICS na lavoura? Eu vou só resumir com umas palavras deles. Significa que é uma condicionante, mas não uma garantia. Ou seja, o BRICS elevado, que é sacarose, tudo isso que vamos resolver, seria o teor de doçura de dentro dessa mucilagem. Quanto mais alto, é uma condicionante. Se você processar de forma adequada e fazer bem feito, todo esse processo de secagem, armazenamento, tudo, então você poderá ter um café de mais alta qualidade. Então, é uma condicionante, mas não uma garantia. E tem um trabalho científico disso. Ou ainda, vamos falar de outro trabalho importante sobre fermentações, o trabalho de doutorado sobre fermentação do Dr. Lucas Lousada, para cafés arábicas e robustas. Ali tem toda uma estruturação acadêmica de como se fazer. Porque fazer fermentações precisa ser muita técnica, isso é muito perigoso, porque você pode desenvolver algo nocivo até para a saúde. Então, aprender sobre isso, e nada como buscar na academia. Quais são os trabalhos acadêmicos? Quais são os trabalhos que estão sendo divulgados? Então, é importante obter conhecimento sempre. E ainda, se vamos falar de torra de café,
Torra de café, nós temos verde, em torno de 200 reações químicas conhecidas, depois de torrado um pouco mais de 1.000, e sempre se descobrindo mais coisas. Mas o que é a reação Maillard? Como é que você desenvolve para os alimentos? Então, no café, qual é a reação Maillard? Começa com quanto? É 180? 160? Depois desse momento, a temperatura começa o café por si só se desenvolver internamente, e você pode abaixar e propiciar todas as doçuras, todo o desenvolvimento de sabores dentro desse grão de forma adequada. Então, estudo sobre isso, com esse volume de materiais publicados, é fundamental. Eu utilizei sempre muito isso daí. E tem ainda sobre variedades, esse volume de publicações da Procafé sobre variedades relacionadas à qualidade, você entender genéticas e fenótipos, você conciliar o que você tem de genética e a tua condição de onde você produz. Essas coisas têm muito estudo e é importante se aplicar para o melhor resultado do seu trabalho. Em conclusão, desse primeiro ponto que eu estou colocando, que é adquirir conhecimento, eu diria que você deve ler e entender as publicações científicas. E, além disso, eu diria mais uma coisa. Eu trabalho hoje muito com vários grupos. É você estar inteirado com grupos de trabalho. Nesse momento aqui, eu tenho um que quero relatar brevemente. Eu trabalho muito com o Cup of Excellence e todos os juízes, tá ali, os juízes principais, nós estamos num comitê tentando interpretar melhor os sabores dos cafés fermentados. Os cafés fermentados têm uma dinâmica muito ampla. Ora, eles dão um pouco mais alcoólico, cevada, ora frutado, ora vinhosos, frutas secas, frutas mais frescas. E algumas vezes um saborzinho agrio, como se fosse uma polpa em demasia. E tem discussões de como interpretar isso. Então, resumindo, não vamos alongar isso, mas é procurar estar com pessoas e gente em grupos de trabalho que possam fazer diferença em como interpretar todo esse mercado. Então, esse é muito importante, adquirir conhecimento. Dito isso, eu queria apresentar para vocês meu segundo segredo, a segunda sugestão para vocês que é fundamental, que é expandir a memória sensorial. Ir além fronteiras, você conseguir ter a percepção mais global. Não é só provando só o seu café, fantástico, mas é café de toda uma região, depois é café de todo um país, processos diferentes, as buscas das variedades. Então, tudo isso é fundamental. No meu caso, o que me chamou muita atenção foi no começo, eu tendo a chance de provar todos os cafés brasileiros, que nós chamamos de grupo 1 e grupo 2, ou seja, todos os cafés arábicas, os cafés rios também, que tem um mercado específico para ele, e cafés robustos. Isso me deu uma memória gigantesca. Mas na hora que eu deixo o Brasil e vou para o exterior fazer o trabalho que eu fui fazer na Suíça, eu tinha a chance de provar tudo isso de quase todo mundo o tempo todo. E isso abriu muito a forma para eu voltar e ajudar a desenvolver o que eu consegui fazer aqui no Brasil ainda. Então, você se perguntar sempre, quais são os sabores que hoje mais agradam os consumidores? Nos últimos anos, a gente tem visto assim, gente que volume de geisha está no mundo, é um café originário também da Etiópia, mas que estava lá guardado no banco genético da Costa Rica e que foi disseminado, foi desenvolvido muito pelo Panamá. O Panamá é o teu grande reconhecimento desses cafés. Mas tem competição, por exemplo, no Japão, que entre os 10 finalistas, os 10 estavam utilizando geishas. Então é importante, peraí, isso é uma tendência, veio para ficar, mas para nós profissionais é compreender quais são esses sabores. Tem esse jasmim mesmo, ele tem em todas as variedades, pelo que eu aprendi, não. São 28 linhas e só 2 delas têm isso. Mas é você ter a chance de conseguir absorver esses novos sabores. E, evidentemente, saber o que mais agrada os consumidores. E agora, vamos para o meu terceiro. Multifuncionalidade. Quando se fala em multifuncionalidade, fala assim, peraí, mas nós não estamos falando em ser especialista em alguma coisa? Deixa eu explicar o que eu estou passando para você como multifuncionalidade. Tem profissionais que são especialistas na fazenda. Então, ele está especializado no pós-colheita, na decisão com o agrônomo, se ele mesmo já não for agrônomo, a melhor hora de colher, de fazer as medidas, detectar os melhores talhões, para cada um começar a fazer toda essa prospecção.
que tipo de processo é o melhor processo para a sua fazenda, né? Quais são os melhores sabores? Mesmo eu tendo que fazer um menu de café, eu também quero ter aquele que mais tem potencial de qualidade dentro do meu trabalho. Esse é especialista de fazenda. Secagem lenta, secagem com 35, 36. Vai ter um momento também que eu vou ter que limpar quase tudo na fazenda. São essas decisões a serem tomadas. E, além disso, saber de benefício, rebenefício e acondicionamento. Então, esse é um especialista, o especialista da fazenda. Qual é o seguinte? É o especialista de mercados. Quem está nessa categoria? São os profissionais que estão nas cooperativas, que estão nas corretoras, que estão nos traders, ou seja, estão nos exportadores, estão nos importadores. Então, é uma gama de profissional fabulosa, que você entregando uma amostras, ele consegue interpretar ali qual é o processo, aonde esse café pode ser aplicado, quem tem interesse, como pode ser vendido, ou quem importe, para quem consegue aplicar esse café. Então, tem uma gama gigante de como você fazer esse trabalho aí. E, além disso, quem está nesse segmento, nós sabemos também que tem cafés menos nobres, tem peneiras pequenas, tem escolhas, tem resíduos, que também faz parte das atribuições do profissional, entender como se colocar e como se aplicar isso daí dentro das regras do mercado. Ainda, vamos lá, tem mais um especialista muito importante, que é o especialista que está na indústria, que está nas torrefações. Então, ele sabe exatamente os perfis de cafés que ele precisa comprar, ele sabe avaliar esses perfis para fazer, se for o caso, as misturas, fazer as fichas técnicas de processamento, inclusive para eventuais diferenças que pode ter numa determinada torra ou num processo, o que se faz quando acontece isso. E, além disso, de compor tudo isso, controlar o produto final, ainda entender a opinião do comprador final, ou seja, do consumidor. Olha, tem coisa muito boa, estou mantendo, tem coisa que não. E sabemos que as safras, normalmente, a gente colhe de maio a agosto, mas nós servimos cafés durante 12 meses. Ou seja, os cafés devem estar com certa homogeneidade. E esses profissionais têm muita capacidade em fazer esse trabalho. Então, tudo isso está dentro da multifuncionalidade de um profissional. Diria ainda, tem mais um especialista importante, e esse está muito na frente do consumidor. Ele está diretamente se comunicando, que é o barista. O barista, além de fazer aqueles drinks maravilhosos, bebidas de assinatura, ele conhece muito, porque ele está se envolvendo e aprendendo processos, quais são as qualidades, fermentações, tudo isso para entender qual a melhor forma de entregar administrar e entregar isso para o seu cliente. Então, é uma dinâmica gigante. Agora, eu falei tudo isso dos profissionais multifuncionais, mas eu pulei duas coisas muito importantes que se enquadram para todos eles. Sabe quais foram? Saber provar. O fundamento para todos é saber provar, ter domínio de como categorizar a bebida, saber a pontuação hoje, que é o caminho, mas dentro das pontuações, os diversos sabores, atributos, as camadas sensoriais de um café. Aí você pergunta, estou falando só de arábica? Não, os robustas, igualmente, né? Os cafés, desde categorias dos comerciais 70, 75, 78, até os cafés 90 pontos. E, para além disso, como sabemos, para você provar bem, o café tem que estar adequadamente torrado. Ou seja, uma torra tem que ser bem desenvolvida. Torra, para mim, é uma arte e ciência de como extrair os melhores grãos de cada café. Então, os melhores grãos, os melhores sabores de cada café. Vocês me perdoam, às vezes, nessa correria, tentando mostrar e salvando o seu tempo, eu também me atropelo por isso, tá? Então, vamos lá. Dentro dos profissionais multifuncionais, eu tenho 3 sugestões ainda para esses profissionais. E essas sugestões são as seguintes: ter pelo menos um nível intermediário de língua inglesa. Isso facilita muito em feiras, em comunicação, em receber clientes, né? O mercado interno é mais, evidentemente, é tranquilo, mas para o mercado internacional, para você compor e saber entender mais as perguntas todas, você, se fala a língua, facilita muito
todo esse entendimento. E ainda, estudaram e entenderam um pouco mais sobre bolsas, mercado futuro, como é que funciona, como é que são feitas as composições de preço, vale o quê? Usualmente, os especiais, especialmente os mais altos a pontuação, ele está fora disso, mas os demais cafés não. Como são os critérios? Como é que funciona a Bolsa de São Paulo, a Bolsa de Nova York, a Bolsa de Londres? Né? Quais são os critérios? É uma sugestão para você compreender esse mundo todo. E ainda, você também um pouco sobre $300, um dólar a R$4. Estamos com R$1.200. Mas se ele for a 5, é 1.500. É bastante diferença. Então, como fazer todo esse trabalho, como você juntar esse conhecimento para aplicar no seu dia a dia, indiferente ao setor que você está. Isso, para mim, é um profissional multifuncional. E ainda, gostaria de dizer para vocês, também não aprendi tudo isso sozinho. Eu tive muitos mestres, muitos professores, e com isso, eu indico a minha quarta dica para você. A gente tem que ter os nossos mentores, os nossos professores, os nossos mestres. Como são importantes. Desde o começo da nossa história aqui, eu contei lá do Agostinho, que me pegou pela mão para ir me mostrar. Eu contei também do seu José Conte, que não fez parte da história, mas ele fez esse preparo para mim. O seu Desidério Rodrigues Alves, o Eli Ferraro, que provavelmente está aqui hoje nos acompanhando, que sempre foi um instrutor, um mestre para mim. Então, a gente tem o reconhecimento por esses mestres, pelos que eles possam indicar para a gente. E ainda, por exemplo, nesse trabalho da BSA, através do Cup of Excellence, eu mencionei o Marcelo Vieira, o Jorge, a Suzy. E eu, às vezes, te convido a refletir, quem são seus mestres? Quem são seus mentores? Então, isso é muito importante a gente ter na nossa vida. E eu diria ainda, que nós podemos falar de mentores e mais recente, o Lucas Lousada, professor do Instituto Federal do Espírito Santo, que ele está sempre nos apoiando, sempre indicando. Então, é fabuloso você ter essa conexão com a academia. O doutor Flávio Borém, que produz tanto trabalho, é uma pessoa tão acessível, que nos faz isso sempre com muito carinho. Então, isso é muito importante, a gente reconhecer os nossos mentores, os nossos professores, os nossos mestres. E dentro disso, você cria o quê? Uma rede mais ampla de relacionamento. E relacionamento é fundamental para negócios, para buscar coisas. É fundamental em tudo. Eu costumo dizer assim, é bom estar relacionado e a gente estar em frente de qualquer pergunta, que às vezes não temos a resposta na hora, mas não está longe de mais do que 2 ligações para achar a pessoa que possa te ajudar e possa te responder. Então, essa é a rede de relacionamento que eu me refiro. Evidentemente, além disso, é encontrar dentro dessas pessoas, dentro dessa rede, aquele que mais compõe toda essa sua formação. Mas vamos lá. Agora, para você juntar tudo isso, o que precisa? O que nós precisamos dentro do que eu estou falando, dentro dessas dicas, eu já coloquei 4, e a minha 5ª dica é uma busca de equilíbrio. E esse equilíbrio vem através de disciplina, através de foco. Isso é fundamental para a gente conseguir fazer. Então, é foco tempo para a família, tempo para exercícios, tempo para curtir, tempo para tudo, para namorar, para tudo tem que ter um equilíbrio. Mas, atenção, a ideia não é ser coach, eu quero ficar com foco no café, mas essa disciplina de compor a vida é tão importante para que a gente tenha equilíbrio em todas as ações. Mas falando dos aspectos profissionais, por exemplo, torração de café. Quantas vezes sou convidado, e outros colegas também, nós temos tantos cursos de café, e às vezes a gente vai nos laboratórios dali a pouco, e nós vimos que não foi seguido as regras mais básicas de acompanhamento de uma curva de torra, uma boa preparação de sala de café, de ter um ambiente propício. E vocês sabem bem, se você estiver provando, se você está ali na comunicação, você e o café, está fazendo esse trabalho, está tomando nota, se toca o telefone, se você é interrompido porque alguém chamou, pode recomeçar. Essa foi quebrada a conexão. Porque sem isso, você não consegue julgar bem novamente. Não só fazer o julgamento bom, como você não consegue consistência novamente se precisar julgar o mesmo produto
em outra circunstância, em outra hora, em outra posição da mesa, em outra situação. Por isso que eu costumo dizer que indisciplina, desconcentração são os maiores inimigos do provador de café. Então, sempre, disciplina, foco, isso é fundamental para que a gente consiga juntar todo esse trabalho. Dentro disso, eu queria falar com vocês ainda de disciplina, que é importante a gente estar calibrados, né? Então, como é que nós podemos fazer esse trabalho? Nós temos cafés hoje da mais diversos no país inteiro, desde Espírito Santo, Caparaó, Minas Gerais, com essa diversidade de loucura de todas essas regiões lindas, São Paulo, Bahia, Paraná. É importante você estar calibrado com os diversos sabores, mas entender, inclusive, o que é café, quais são os cafés 77, 78, o que é 80, o que é 82, o que é 85, quais são os 90. Por que isso? Suponhamos que você tem cafés 83, 84, é um tipo de aplicação. Mas se por acaso esse café se aplicar a 88 ponto, 87,5, muda bastante. Então, se você for vendedor e for um fazendeiro, é um tipo de trabalho. Caso você seja um importador, peraí, esse é um outro produto, como é que eu uso isso daí? Aí você pergunta, é só para os arábicas? Não, funciona da mesma forma para os robustas. E aqui não estou falando dos robustas para baixar o preço de blend, não é esse trabalho. São os sabores dos novos robustas, que nós estamos vendo na região amazônica, nós estamos vendo no Espírito Santo de fazendas tão importantes ali, como Fazenda Venturim e outros tantos que estão fazendo, os robustas indígenas que estão saindo fabuloso, muito bem feito com as fermentações, que foram indicados, inclusive, pelo Léo Moço, lá no trabalho que nós fizemos junto. Então, tem muito trabalho interessante feito, mas é importante você compreender a distribuição de sabores disso. Quais são os sabores que você tem disponível desses cafés? Aí vem a pergunta, quem deve fazer essa calibragem? É a pergunta que eu mais recebo o tempo todo. Silvio, como é que eu faço para me calibrar? Quem precisa fazer calibragem? São os provadores de café, isso é essencial, baristas, os produtores. O produtor é fundamental, não só ele conhecer o café dele, descrever bem, como ele também conseguir entender toda essa gama. E também os donos de cafeterias. Os donos de cafeteria terão muito mais diversidade a oferecer se fazem sempre umas sessões de calibragem. Eu quero explicar um pouquinho agora para vocês, para ter uma ideia de como a gente, em calibragem, pode contribuir com alguns profissionais. Estou mostrando aqui um gráfico fictício e vou tentar simplificar muito a nossa explicação. Vou pegar aqui e peço para vocês olharem o aluno número 3. Então, aluno número 3, aqui tem uma palavra que chama-se correlação. Correlação, o que é? É quanto o provador ou provadora está correlacionado com o grupo. Então, está com um índice baixo, 39%. Por quê? Porque esse profissional, essa profissional, ela está divergindo, ele está divergindo com o grupo. O que o grupo gosta, essa pessoa não gosta. Mas atenção, que está acontecendo o quê? Mas tem uma faixa de nota ampla, de 76 a 92, mas não tem grau de confiança, não consegue estar em comum. Então, se você faz um alerta para um profissional desse, quais são os sabores que você está buscando? Quais são os sabores que estão sendo apreciados e reconhecidos como atributos de qualidade? Esse que faz a diferença. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. O aluno número 5. Vê bem, já mudou bastante. Está com uma correlação com o grupo muito bacana, está com 60%. Está bem correlacionado. Tem um grau de confiança, as notas que estão similares às melhores do grupo, de 67%. Ótimo. Mas quando olhamos a faixa, vamos olhar aqui um pouquinho. Na faixa tem de 84 a 88, 75. Então, trabalha dentro de uma faixa, de um range muito curto. Portanto, todos os cafés desse profissional, dessa profissional, está passando ou está ficando fora. Não decide. Então, olha aqui, se a gente olha o gráfico abaixo, pode ver como a nota mínima, a nota máxima é ampla. Mas, ou seja, todas as notas estão muito concentradas dentro da mesma faixa. Então, se isso acontece, nós normalmente chamamos esse profissional e começamos a indicar, olha, atenção, que dentro disso aqui, devemos indicar, tem cafés que são 80 pontos, que são 78, são 79,
e tem cafés que são 90 pontos de fato. Então, ele consegue fazer uma amplitude de relação de notas, o que facilita muito mais a interpretação dele, para onde ele trabalha, e também para os concursos. Olha o exemplo prático aqui, o aluno 6 e 7, como a amplitude é muito maior. Inclusive no gráfico, quando a gente olha abaixo, esses dados aqui. Então, esses são os formatos que nós utilizamos para auxiliar os provadores, as provadoras, quando precisam de alguma instrução de ajuste, porque às vezes provando, só conversando, você não percebe isso, você não consegue detectar esse ponto. Então, é necessário você ter elementos, dados de fatos reais, para você trabalhar e conseguir contribuir com o profissional da forma que ele possa se calibrar melhor, fazer melhor, inclusive produzir melhor para ele mesmo. E, às vezes, nós nem percebemos que estamos nessa faixa, até que somos alertados. Eu faço estatística para mim ainda regularmente, muitas vezes, porque eu acho importante para que eu possa ter sempre as minhas notas calibradas e de forma consistente. Agora, queria falar um pouquinho, porque o conceito disso tudo e desse trabalho, por exemplo, cafés especiais. Quando se fala em provas melhores e todo esse trabalho. Os cafés especiais foi a grande dinâmica dos últimos anos do mundo inteiro, do Brasil todo. E até antes dessa fase de pandemia, que se Deus quiser passará em breve, passaremos por essa fase, era o grande crescimento. Porque o conceito de cafés especiais vão muito além da xícara, né? É toda a cadeia sustentável. Vou utilizar, parafrasear um grande amigo, Fabiano Borré, que eu digo, dizendo aqui, o café especial não é só excelência na xícara, ele vai da xícara até o consumidor final. Ele diz assim, exatamente, é a sustentabilidade de toda a cadeia. E é uma grande realidade. É isso que nós estamos fazendo. E para entender todo esse conceito, nós precisamos saber, então, notas, precisamos saber de todo esse conceito que está atrás desse trabalho. E eu gostaria de convidar, para vir falar um pouquinho com a gente agora, um convidado muito especial. O Lucas Lousada Pereira, que eu já me referi, teve a ele aqui hoje como uma referência. Ele é doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Engenharia de Produção, e ele é professor do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Venda Nova do Imigrante. Ele atua muito nos estudos de processamento e fermentação, como eu usei o exemplo da tese de doutorado dele. Gostaria muito de ouvir o Lucas, que eu tenho uma consideração muito especial para ele também. O Lucas veio como um grande vencedor das salas de prova de café. Trabalhou nos concursos, no início todo. Então, eu tenho um grande orgulho de trabalhar e estar junto com o Dr. Lucas Lousada. Por favor, Lucas. Olá, amigos. Aqui quem fala é o professor Lucas Lousada Pereira, do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Venda Nova do Imigrante. Estou gravando essa mensagem em apoio ao projeto do meu amigo Silvio Leite. Vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional. Para quem não sabe, além de professor e pesquisador, eu também sou provador de café. Comecei a minha carreira 15 anos atrás, ainda no antigo centro de classificação de café em Vargem Alta, um município famoso aqui das montanhas, vizinho de Venda Nova do Imigrante, em parceria com a antiga Pronova, que era a cooperativa fundada para promover os cafés especiais nas montanhas do Espírito Santo. Naquele período, tive a oportunidade de conhecer Silvio Leite, através do amigo Evair de Mello, Sávio Filete, Rafael Marques, trabalhando nos concursos de qualidade da Real Café, o famoso Cafuso, Prêmio Cafuso de Qualidade, né? Naquela época, ainda jovem, no período de formação, recém-saído da escola agrícola, tive a oportunidade de conhecer o mundo dos cafés especiais. E o amigo Silvio Leite sempre foi uma inspiração profissional para todos nós que somos provadores. A vida me direcionou para outros caminhos. Atualmente trabalho com pesquisa voltada para controle de qualidade, fermentação, torra e análise sensorial com cafés especiais. Entretanto, nesses anos todos, vim me capacitando, me preparando e também ajudando na formação de novos provadores e de novos skill graders. E é muito importante para nós, provadores de café, ter consciência da capacitação, do conhecimento, porque é necessário compreendermos de onde vêm os resultados sensoriais que são percebidos na xícara. E isso, para o provador, para o degustador, é de fundamental importância. E através de pessoas como o Silvio Leite, como o Evair, sempre fomos estimulados a estudar, a buscar conhecimento. Tive a oportunidade de trabalhar
na Holan, num período de 6 anos, trabalhando com o mercado interno. Entretanto, a vida me deu a oportunidade de me tornar um pesquisador, um academicista. E nesses anos todos, desenvolvendo pesquisa, sempre procurei trabalhar com alunos, focando no desenvolvimento profissional, na carreira, nas expertises e, acima de tudo, associando conhecimento científico ao conhecimento prático, de uma forma que os dois modelos possam se completar, entregando para o produtor resultados confiáveis, novos processos, novas tecnologias. Neste arcabouço, Silvio Leite e eu acabamos nos encontrando nos últimos anos e temos trabalhado juntos no projeto de qualidade dos cafés, dos robustas amazônicos, em parceria com a Embrapa, com o Henrique, com outros pesquisadores, com o Janderson, com muitos produtores, trabalhando em prol do desenvolvimento da cafeicultura do café robusta e também do café conilon. Ainda em 2017, Silvio Leite e eu fizemos uma apresentação, talvez inédita, pós-Cup of Excellence, para um grupo de compradores, repórteres e amantes do café a respeito da qualidade do café canéfora brasileiro, do qual tivemos um retorno muito importante. Neste sentido, quero deixar para vocês uma mensagem de inspiração. Graças ao café, consegui constituir minha família, consegui estudar, consegui obter o emprego que eu tenho hoje, a estabilidade. Entretanto, é importante continuar a atualização, continuar estudando e, principalmente, ouvir o conselho daqueles que sabem mais do que nós, que possuem muita experiência e vivência. Deixo a minha mensagem, o meu abraço e sucesso para todos nesse novo projeto. Que alegria receber o doutor Lucas com a gente, relembrando o Ivair Vieira de Mello, que participou ativamente, começou os concursos no Espírito Santo, colaborou tremendamente com a gente aqui na Bahia, nos primeiros concursos, dando os primeiros nota 10 ou nota 100 nos cafés aqui na Bahia. Então, sou muito grato a todos esses meus parceiros, meus amigos. Como é bom trazer a academia para o nosso ambiente e também aqui minha saudação para o Ivair, por tantos trabalhos realizados. Evair hoje é deputado federal e tem sempre olhado muito pela cafeicultura, para todos nós. Obrigado. Dentro disso, eu gostaria de fazer um resumo para vocês. Eu tenho muita alegria de compartilhar tudo isso. Então, fazendo um resumo de tudo isso, adquirir conhecimento, como é fundamental para a nossa profissão, expandir a nossa memória sensorial para todo, né? Como a gente vai conseguir fazer toda essa dimensão, essa busca por qualidades diferentes, praticar nossa multifuncionalidade, queira nós estaremos em fazenda, ou estaremos no trade, ou nas cooperativas, ou nas corretoras, aonde estivermos, nas torrefadoras, baristas, é fundamental você estar utilizando e estar preparado para todas essas funções. E a mentoria como é fundamental, a gente conhecer as pessoas, ter esse reconhecimento e esse contato com os nossos mentores. E a disciplina para você coordenar tudo isso. Você fazendo isso, resta o quê? É estar atualizado. Na nossa profissão, é fundamental calibragem. A calibragem é fundamental para você fazer. Dentro disso, eu tenho muita alegria de abrir nosso treinamento e calibragem de café 100% online. É o nosso lançamento desse trabalho para você. A maior pergunta que eu recebo todo o tempo é: Silvio, como é que você faz para poder ajudar a calibrar e fazer esse trabalho? Eu faço esse trabalho em algumas partes do mundo. Algumas vezes eu consigo fazer no Japão, algumas vezes eu consigo fazer esse trabalho na Austrália, na Coreia. Evidentemente, sempre que eu volto, eu faço pelo menos uma vez na BSCA ou durante as competições, mas atinjo, às vezes, 150, 200 alunos com toda essa volta. E, evidentemente, com custos também, viagem, estadia, preço, tudo isso é muito caro para fazer esse trabalho. Então, esse trabalho que nós estamos lançando também aqui agora, já estava no radar de profissional, mas nós também não tínhamos encaixado. Então, nós estamos encaixando esse trabalho para fazer 100% online. E para quem serve esse trabalho? De novo, para os provadores, para os baristas, para os produtores, para os donos de cafeterias e, mais importante, isso é recomendado para quem já tenha uma experiência com prova de café. Você poderá não ser especialista e querer entender, é todos bem-vindos, mas dentro da minha transparência e ética de sempre, esse é um trabalho feito, direcionado para quem já conheça desse trabalho, para facilitar muito essa interação desse trabalho que está sendo feito. Eu desenvolvi esse método de estudo e calibração de provas que pode ser utilizado para você no seu dia a dia, em qualquer ambiente que você esteja. Então, que você tiver pouca experiência, muita experiência, mas que você seja conhecedor da metodologia.
que eu vou contando um pouquinho aqui. Já consegui contribuir assim com, graças a Deus, com muitos profissionais no Brasil e fora dele. Então, eu sempre consigo passar muito ensinamento, e confesso que sempre que eu consigo passar, eu também aprendo um pouco mais. E dentro disso, eu queria fazer assim um convite para que dois profissionais que têm um imenso carinho viessem dar uma palavra com a gente. E eu quero convidar aqui o Edmilson Generoso, o Elias Generoso, que eles têm umas histórias interessantes para contar de como nós iniciamos o nosso trabalho. Então, eu gostaria de chamá-los e a gente ver um vídeo, pequeno vídeo que eles gravaram para a gente, para essa noite aqui, que eu queria compartilhar com vocês. No ano de 2010, quando meu irmão Elias já era juiz do CUP, e deu um problema num dos moedores da BSCA. Diante disso, o Elias comunicou ao Silvio Leite que falou: eu tenho um irmão que ele é um pouco fuçado, ele gosta um pouco de mecânica e talvez ele consiga consertar, já que a gente precisa um pouco mais rápido aí. E assim o Silvio pediu para que eu fosse até a BSA. Chegando lá, eu rapidamente, foi fácil, consegui arrumar o moedor. E ia dar um treinamento naquela semana para quem fosse ser juiz do próximo CUP. E o Silvio Leite, sem não saber de nada, um cara extremamente bacana e humano, achou uma forma de me retribuir, me inscreveu para esse treinamento sem eu saber, combinado com Elias, me chamou no outro dia para arrumar alguma coisa. Fiz o treinamento, depois fiz a prova, passei na prova e de lá para cá me tornei juiz do CUP, participei como juiz internacional em alguns CUPs também. E isso me deu uma entrada para o CUPTES, pelo campeonato de CUPTES, que me deu o privilégio dos 7. Eu competi, eu ganhei 4, fiquei 2 em segundo e 1 em quarto. De lá para cá, Silvio Leite sempre muito humano e tenha na veia o timbre de professor, me ensinou muitas coisas, me ajudou demais na minha carreira profissional. E tá aí alguns dos certificados que eu adquiri com essa oportunidade, esse privilégio de ter aprendido muita coisa do café, principalmente do café especial, com o Silvio Leite. E um pouco da minha história nos cafés especiais, ele se iniciou no ano de 2009, quando eu comecei a me interessar mais em conhecer sobre qualidade de café e procurei a BSA e quis conhecer a pessoa do professor Silvio Leite. Eu sempre ouvi falar muito bem do Silvio, do conhecimento que tinha vasto no mundo dos cafés especiais, então eu pensei que seria realmente uma pessoa ideal para que eu pudesse aprender um pouco sobre os cafés. E comecei a provar ali cafés com o Silvio, com a turma toda, e para mim foi extremamente enriquecedor. Silvio, desde o princípio, foi muito acolhedor, muito prestativo em passar seus conhecimentos, em compartilhar, e isso agregou muito para mim, onde eu pude participar de vários concursos ao lado dele e também de outros provadores, de outros professores. E eu tive a honra de poder participar do júri internacional aqui na cidade de Viçosa, na 100ª edição do CUP, e isso me abriu muitas portas. E o professor Silvio Leite é uma pessoa realmente fantástica, um grande amigo que a vida me proporcionou através do café. Eu sou muito grato a Deus e ao Silvio Leite por tudo que compartilhou e me ensinou. Que alegria compartilhar esse momento com Edmilson, com Elias Generoso, muito gostoso. A gente pode dizer assim, às vezes foi um lance de sorte. Eu costumo dizer assim, que sorte é quando a oportunidade chega nas mãos de alguém preparado. Então, eu fiquei muito feliz, sempre conto essa história do Edmilson, do Elias, um grande profissional. O Edmilson exerce sua profissão lá em Varginha, o Elias, que está lá em Viçosa, também tem um café próprio dele junto com a Luísa, a esposa dele, da especialista. Então, muito obrigado, fiquei muito feliz de recebê-los aqui essa noite. Muito obrigado. Mas deixa eu contar um pouquinho de experiências recentes. O que tem acontecido dentro dessas novas tendências diante da situação pandêmica do mundo todo? Ninguém podia conceber, por exemplo, que nós podíamos fazer um Cup of Excellence individualizado em escritórios de diferentes partes do mundo. Então, o Cup of Excellence da Etiópia, de que eu estou mostrando agora, eu provei há 2 semanas atrás, aqui no escritório, aqui em Salvador, no laboratório, sozinho, fiz a preparação e nós provamos. E como funcionou? Mais 6 escritórios chamado Global Coffee Centers do Cup of Excellence,
também receberam essas amostras. Os profissionais também, como eu fiz, se posicionaram, provaram, na mesma metodologia, enviou os resultados para o auditor e nós tivemos esse resultado. Então, tem sido novas metodologias para você poder implantar e absorver essa situação e como você pode utilizar essas ferramentas durante essa fase e ampliar esses conhecimentos todos. Agora, a pergunta é, como vai ser feito esse curso que nós estamos falando agora? Como é que nós estamos preparando isso? Como será feito? Primeiro, eu vou buscar em todas as regiões do Brasil, eu vou buscar todos esses cafés e vou buscar toda essa diversidade que nós temos. Vou pegar os diferentes cafés, evidentemente, com diferentes pontuações para a gente fazer esse trabalho. Provar, selecionar esses cafés todos, e então, para se fazer essa calibragem. Depois, torrar com o mesmo perfil de café que nós torramos para as competições internacionais, seja para as competições da BSA, seja para o Cup of Excellence, seja para a competição da Coca-Mig, ou seja, as melhores competições, nós vamos utilizar essa mesma metodologia e vamos enviar essas amostras de cafés prontas, torrado para o seu endereço. Então, a tua parte será ter os equipamentos, xícaras, local de prova, ter a tua adequação. As amostras nós enviaremos para que você possa provar e desfrutar desse momento. E vai ter disponível para você acesso à plataforma silvioleitecafé.com.br com as informações e as modulações do curso. Como vai funcionar isso? Nós teremos 3 módulos. 2 deles vai ser online, vai estar gravado. O primeiro vai ser sobre o fundamento de prova. Vai estar ali como você vai fazer a preparação da sala, das xícaras, as diluições, água, todo esse conjunto de informação vai estar disponível para você por vídeo, para você acessar na segunda quinzena de setembro. Então, você vai ter todo esse trabalho ali já pronto para você. O outro trabalho vai ser os formulários de prova. Alguns sabem bastante, alguns não têm prática, e nós estamos falando em formulários de prova para os cafés arábicas, que vai ser o formulário Cup of Excellence, e para os cafés robustas, que vai ser do CQI, do Fine Robustas. Então, eu vou explicar como você vai preencher esse formulário, como você vai utilizar esse formulário, e, além disso, como você vai inserir as suas notas, o seu resultado na plataforma. Quando você vai lá, você vai enviar esse resultado para a plataforma para a gente ter esses elementos estatísticos seus. Então, isso é que vai a programação desse trabalho. E a terceira fase, esse sim, vai ser um encontro através das lives, que vão ser feitos em 4 encontros. Esse vai ser ao vivo. Nós estaremos juntos em 4 ocasiões, que vão ser no dia 13 de outubro, das 18h30 a 20h30, todos os dias, ou seja, 13 de outubro, 15 de outubro, dá um espaço, 20 de outubro e 22 de outubro. Por que nós criamos esse espaçamento? Mais fácil, entendemos, para todos que vão estar participando, para que possa absorver, se organizar em tempo e possam fazer toda a preparação desse material. A sugestão que nós estamos fazendo, que eu estou fazendo, é para quando receber as amostras, já diante das instruções, porque cada conjunto de amostras para essas provas terão as sessões em separado e a sequência de mesa. Vai ser assim que nós vamos tratar em cada live dessa que está programada. Mas a indicação é que você, quando receber essas amostras, na melhor ocasião para você estar trabalhando, você vai provar esses cafés, já com a instrução de como preencher os formulários, e pode mandar a sua resposta, de como você interpretou. Essa resposta é uma resposta só para nós, para poder passar esse resultado para você depois, em termos de resultado, qual foi a nota de referência e sua nota. E assim ainda, recomendo que no dia das lives, pelo menos 2 xícaras de café, do café que vai ser tratado aquele dia, você possa deixar preparado, que vamos imaginar que seja um café que você tenha dado 84 pontos, e eventualmente seja um café que na nota de referência, na preparação desse café, a sugestão dele é algo como em torno de 88. Então, você tem a condição de, deixa eu buscar lá, deixa eu provar e entender a complexidade desses atributos, que muitas vezes você nunca foi exposto a esses atributos. Então, é a oportunidade, aí sim, da gente contribuir para que você possa estar calibrado com sabores distintos, sabores diversos. Isso nós vamos fazer em 4 ocasiões. Depois disso, como nós vamos fazer? Vamos publicar os relatórios analíticos. Nós vamos pegar as suas notas por amostras contra as amostras de referências.
a sua nota, a nota da turma e a nota de todo mundo, para a gente fornecer para você esses resultados. Lembrando daquele gráfico que eu mostrei. Então, algumas vezes eu posso indicar, olha, atenção, você pode ter uma amplitude de nota e pode facilitar o entendimento do que você ou está comprando ou está vendendo, para ficar mais fácil o entendimento de nota e está calibrado ao mesmo tempo. Aí, você pode estar perguntando, qual é o valor desse treinamento? Né? Agora, em diferente situação, é um evento para profissionais, é um profissional da área, e mais importante, mesmo com todo esforço, nós temos um número pequeno, limitado, nós temos máximo de 100 vagas. Nós temos muita gente sempre que pede, pergunta, mas 100 vagas, porque nós temos que organizar todo esse volume de amostras, torra, envio, então nós queremos fazer isso dentro desse volume de companheiros, de companheiras que vão estar trabalhando com a gente. Né? E qual é o custo de uma consultoria dessa, com viagens, com tudo isso? Então, esses preços são diferentes um pouquinho. Mas antes de eu passar e falar de valor e tudo isso, eu queria convidar aqui para estar conosco uma pessoa muitíssimo especial. Muitíssimo especial, porque deu muita força para todo o projeto, para todo esse trabalho, da como a gente está fazendo, uma companheira de longa data, de viagens, de trabalho, eu chamo que ela é a nossa grande embaixadora de cafés do Brasil, que em todas as circunstâncias, seja aqui no mercado nacional, seja no mercado internacional, nas feiras, nas exposições, está lá a nossa Vanúzia Nogueira nos representando e trabalhando conosco. A Vanúzia é formada e doutora em gestão e marketing, e ela vai dar uma palavra com a gente hoje, e estou muito feliz que ela está vindo falar um pouco com a gente. Por favor, Vanúzia. Oi, pessoal. Há tempos que eu, Vanúzia, venho falando com o Silvio para ele compartilhar mais esse conhecimento todo que ele tem, essa maestria que ele tem na questão toda dos cafés especiais. Enfim, vamos ter isso. Eu queria dizer para todos vocês que o curso de treinamento e calibragem em 2020, que vai ser ministrado pelo Silvio, tem o total apoio da BSCA, vai ter a chancela da BSCA, todos os certificados vão sair com o nosso logo, eu vou estar assinando junto e tudo mais. A gente tem compartilhado muito as ideias desse processo totalmente inovador. E o que eu acho que vai ser muito legal é a oportunidade de estarmos todos juntos, presentes em processos, sem estarmos fisicamente juntos. Num país de dimensões continentais como o Brasil, eu acho que vai viabilizar a participação de muita gente que, se o treinamento fosse fisicamente, presencialmente em um local, seria muito difícil de estar por ali, né? Por diversos dias, junto conosco. Essas ferramentas todas trouxeram pra gente a ideia de que sim, isso é possível. Temos concursos do Cup of Excellence que estão acontecendo dessa forma virtual, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, que a gente vai adorar estar junto durante todo esse período. Eu espero estar com vocês durante esse período, conversando, compartilhando e também aprendendo com o Silvio. Tchau, tchau! Ô, Vanúzia, muitíssimo obrigado por todo o carinho, por todo o suporte, por toda a força e por estar junto com a gente nesse trabalho. Então, nós temos uma longa história e nós estamos juntos nesse trabalho também. Muitíssimo obrigado, gratidão por você. Agora, voltamos então. Qual é o valor do treinamento? Como funciona? O valor do treinamento será de R$ 1.997. E para que eu possa já fazer esse trabalho e buscar a nossa turma, nós estamos oferecendo 30% de desconto para quem se inscrever nos próximos 7 dias. Nós vamos estar com essas inscrições abertas, com o carrinho aberto, para os próximos 7 dias, com esse desconto. Por que está existindo dessa forma? Para que eu possa conseguir fazer todo o planejamento antecipado de quantas amostras, quanto nós temos, alunos, e também que eu possa me organizar todo esse trabalho. Isso pode ser feito através do cartão, pode ser através de boleto, mas para atender o anseio desse trabalho, nós estamos fazendo esse trabalho com esse valor para buscar fechar essa turma e aplicar esse curso da maneira que eu estive explicando aqui, para entregar um curso com bastante conteúdo, que possamos nos calibrar, que possamos ter aulas bastante ricas desse encaminhamento. Então, essa é a forma que nós temos de buscar fazer tudo isso daí. Então, estou esperando você, porque esse espaço de tempo é bastante curto, as vagas são limitadas. E, dentro disso, eu gostaria de convidar
assim, provadores excepcionais para dar declarações, para a gente falar um pouquinho aqui desse trabalho, que são provadores profissionais e que eu tenho o máximo de respeito. Tenho um carinho imenso. Por exemplo, pela Lívia Camargo. A Lívia, já trabalhamos juntos em tantos cups de organização, trabalho. Ela é responsável pelo treinamento dos cursos da BSA, então tem uma longa experiência nesse segmento. Então faz um trabalho magnífico lá e eu tenho muito orgulho de trabalhar com ela. Também o Douglas Cal Martins. O Douglas é responsável pela qualidade das fazendas de produção do Grupo Monte Santos Tavares, né? Fazendas que ganharam competições agora, faz um trabalho estupendo lá de qualidade. Então, o Douglas vai trazer uma mensagem para a gente. E meu amigo, desde o primeiro campo, de longa data, uma longa jornada de vida, o Jorge Menezes. O Jorge, nós chamamos carinhosamente de vovô, ele é classificador e degustador da Monte Alegre, responsável por exportação, e tem uma larga experiência e uma luta conosco de todo esse conjunto de sabores de café nesses concursos todos. Então, eu gostaria muito de ouvir os meus prezados amigos e profissionais de café. Por favor. Olá, eu sou a Lívia, sou uma degustadora de café, trabalho na BSCA, sou responsável pela parte educacional e treinamentos da associação e estou aqui para falar o quanto estou feliz com esse projeto do nosso mestre Silvio Leite, que tem nos ensinado tanto ao longo desses anos, com sua experiência incrível com café. E dizer sobre a importância para nós degustadores de sempre estarmos nos calibrando com cafés e ótimas referências. Fator esse determinante para o profissional. Passando para deixar uma mensagem sobre o evento que você vai realizar de calibragem de café. Como profissional, como provador, como alguém que teve a oportunidade de trabalhar com você muitos anos, nosso período de BSCA, os campeonatos, muito importante que todo mundo entenda, interprete cafés de regiões diferentes, variedades diferentes, processos diferentes, origens distintas. Então, muito sucesso nesse mais um projeto que você está realizando e eu tenho certeza que as pessoas vão aproveitar muito a sua companhia e o seu conhecimento. Um forte abraço. Sou Jorge Menezes, degustador e classificador há 40 anos e na Monte Alegre há 29 anos. O que eu gostaria de dizer para vocês é que cada dia nós aprendemos um pouco. E é fundamental que na nossa profissão nós tenhamos uma calibragem ao ano, para que possamos realmente ter um maior aprendizado com relação às características e às diversidades que nós temos hoje no Brasil, a qual nenhum outro país tem. Que alegria receber essas mensagens desses profissionais de tão alto nível, uma alegria. Muitíssimo obrigado, Lívia. Lívia Camargo, muito obrigado, gratidão. Douglas Cal Martins, também. E Jorge Menezes, meu grande companheiro de longa jornada. Muitíssimo obrigado por todo o teu trabalho, por toda a tua dedicação. Eu não queria também que tivesse a impressão de tudo isso que nós estamos falando, nós preparamos para vender curso. Não é isso que nós estamos falando. Eu espero que você tenha aproveitado muito, muito o conteúdo que eu estou te passando de como se tornar um profissional melhor, mais técnico, sensorialmente mais amplo. E eu estou oferecendo esse trabalho em complemento aqui, porque foi uma demanda que eu sempre ouvi e acho um momento extremamente oportuno para chegar até você. Então, a todos aqueles que sentirem necessidade, que tenham interesse, eu quero receber todos vocês com muito bom gosto nas minhas classes, para compartilhar esse conhecimento com você, entregar esse conhecimento para você. E dentro disso, eu queria falar para vocês o seguinte, informo que dentro desse grupo de alunos, nós vamos ter 4 vagas sociais. 4 vagas sociais que nós vamos designar uma vaga para cada uma das instituições que estão nos apoiando nesse trabalho. Então, para como incentivo a profissionais que possam estar participando com a gente, nós vamos oferecer essas vagas. Quero agradecer imensamente a BSA, através do Guilherme Salgado, e a Vanúzia, que eu já agradeci bastante hoje, mas ao Guilherme Salgado por todo o apoio no Conselho Diretor da BSA, a todos os membros do Conselho Diretor. Também quero agradecer muito aos meus companheiros lá de gestão da ABCD Café, é a Associação Brasileira de Classificadores e Degustadores de Café. Quero agradecer muito, Gilmar,
o Jamal Cabral, o Pedro Bronzinho, o Francisco Lentini, toda a diretoria, Natana, Furlan, Zé Roberto, todos, eu sou muito grato por esse apoio. Também a BIC, né, através do nosso presidente da BIC, o Ricardo Silveira, e sempre o atendimento tão pronto da Mônica Pinto. Muito obrigado por apoio de vocês. Ao Secafé, ao meu prezado amigo, querido amigo, grande conhecedor de café e sobre a política cafeira do nosso país e do mundo, o senhor Nelson Carvalhais. Obrigado, Nelson, e obrigado ao diretor-geral do Secafé, o senhor Marcos Matos. Obrigado, Marcos, por todo o seu trabalho. Agradecer também a plataforma Cresça Mais, que é a plataforma que está nos hospedando aqui, que estamos começando, iniciando esse trabalho junto com todos vocês. E, evidentemente, a toda a minha equipe de trabalho, nossa equipe da AgriCafé, da AgriCoffee, e também ao Jardson, que está nos acompanhando atentamente a todo esse trabalho, a Silviane, a Giovana, que está aqui do meu lado. Então, esses são os momentos que a gente consegue também trabalhar junto. Obrigado por todo esse trabalho, por toda essa... ter deixado participar, estar com você no seu ambiente, na sua casa, no seu escritório. E reforço, venha comigo, vamos nos matricular, silvioleitecafé.com.br. Eu terei assim, muito carinho em cuidar de cada um que vai estar conosco nesse curso. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pelo seu tempo e até breve. Estou à disposição de todos sempre. Muitíssimo obrigado e até. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.